Queria saudar a amada igreja grandiosa, paz e Senhor Jesus, amém? Foram quase 2 semanas de médico, né? E tanta coisa que eles pedem e muitas ainda não deu para realizar. Porque o que tem de pessoas doentes, cada vez que eu vou naqueles hospitais eu fico abismado o quanto que o povo está doente. E a mídia fala, mas a realidade é bem mais abrangente do que ela anuncia. Criança de 1 ano até idoso doente. Eu penso, se Jesus demorar a voltar, o que vai ser de nós, né? O que vai ser das nossas vidas, das nossas gerações, se hoje já estamos assim? Se ele demorar, como vai ser na época que o meu neto crescer, né? Como que vai ser? Mas Deus sabe todas as coisas e Ele tem o controle de todas as coisas. Abramos nossas Bíblias para entender o que Deus tem para nós no livro de Deuteronômio. Capítulo 32, verso 11 e 12. Como pouco fiquei na casa da minha filha, essa palavra foi feita dentro do hospital. Sentado na cadeirinha ali, com mais ou menos 3 horas sentados, esperando o exame terminar, para o outro ser feito. Aí eu aproveitei. A vantagem de ter Bíblia no celular é essa, né? Aproveitei e fui meditar na palavra de Deus. E eu não só coloco Bíblia, eu coloco comentário, coloco dicionário. Então o celular ele tem que ser potente para aguentar o que tem de teologia dentro dele. Deuteronômio 32, verso 11 e 12. Diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Pai, muito obrigado, e somos gratos ao Senhor, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nossas vidas, em tudo o Senhor tem sido Deus, mesmo nós vendo tantas coisas acontecendo, tantas tristezas, mas ainda temos momentos, ó Deus, de alegria no Senhor, porque a sua alegria é a nossa força. Então, Deus, muito obrigado, e fale com a tua igreja, uma palavra que venha ao coração, a necessidade do teu povo, no nome de Jesus, amém. Vendo toda aquela realidade ali nos hospitais, nas clínicas, e olhando para este texto, a primeira olhada que eu dei nele, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale através deste texto? Mas olhando para ao redor, aquelas famílias, pessoas ali apreensivas, pessoas chorando, resultados
negativos, assombrosos, resultados de pouco tempo de vida, tanto de crianças como de adultos e de idosos. Na minha mente veio: como eu tenho cuidado de minha família. Como eu tenho cuidado, porque na maioria das famílias nós só nos reunimos no tempo de velório, tempo que alguém morre. É o dinheiro que, tendo ou não tendo, nós gastamos, né? Nós queremos estar lá. Mas ali eu conversando com o Senhor, ele estava com uma pessoa que não era nem da família, porque os filhos não tinham tempo para levá-lo ao hospital. Aí dessa conversa me veio esse tema: como tenho cuidado de minha família. Porque é em vida que temos que dar o melhor, o maior valor aos nossos entes queridos. É em vida. É no momento de estarmos reunidos, é no momento de estarmos em casa, é no momento de estarmos jantando, todo mundo junto, almoçando, tomando café. Hoje pouco se faz um café junto, pouco se faz um almoço junto, pouco se faz hoje uma janta junto, pouco se faz hoje um lazer junto. Então, cada dia o tempo e os afazeres têm tomado da família aquilo que lhe é direito. E nós estamos deixando que isso ocupe naturalmente, e os dias estão passando, e a doença não tem hora, não tem dia, não tem momento que ela avisa que vai chegar, ela chega. E é no momento da enfermidade que a família deve estar mais unida, mais próxima, e vendo aquele senhor até com brilho nos olhos: meus filhos têm que trabalhar, e esse Senhor se prontificou a me trazer. Então assim, eu fico perguntando: será que, como o resultado do exame dele foi negativo, os dias dele, se Deus não colocar a mão, vai ser poucos dias? Como que vai ficar a cabeça desses filhos? Poderia ter estado com o meu pai, poderia ter acompanhado meu pai, mas o trabalho não me deixou. Sendo que é direito do trabalhador, quando tem o pai e a mãe, o acompanhá-lo. É direito. Você pode encostar até mesmo pelo INSS. É direito de você encostar por acompanhar o seu ente querido, seu pai e sua mãe, e o filho também. Então, é um direito, mas será que nós queremos esse direito? Será que nós temos essa vontade? E Deus me tocou no coração para falar sobre isso, com 2 semanas vivenciando isso nessas clínicas, nesses hospitais. Foram 14 clínicas e 3 hospitais. Então, dei uma passada turística em boa parte das clínicas de Goiânia. O que esse texto tem a nos falar? Aqui vai falar de uma ave. E essa ave, ela é uma criação de Deus. O Salmo 19, versos 1 a 3, vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não lhe ouve a voz. Embora existam diversos tipos de águias, o exemplo de vida familiar da águia ensina muitas coisas para as nossas vidas e para as nossas famílias.
A águia é um pássaro extraordinário. E eu já usei a águia em uns 6 estudos, sermões, porque é um pássaro que tem muita coisa a nos ensinar. Deus deu a ela uma capacidade que nos ensina como devemos viver em família, como devemos se relacionar em família, como devemos cuidar da nossa família. Então a beleza da águia ultrapassa a sua aparência, pois seu estilo de vida também é admirável. A criação revela a grandeza de Deus em todas as coisas. Então a criação dessa ave mostra que Deus queria que as nossas vidas tivessem também esse exemplo, que as nossas famílias vivessem dessa maneira. E o que podemos aprender? O que podemos tirar de lição para a nossa vida deste texto? Eu tirei 3 objetivos da vida da águia para que as nossas famílias possam ser mais amparadas e ser mais protegidas e mais cuidadas por cada um de nós. O primeiro objetivo, união. A águia ela é tão unida. O casal de águia, tanto a águia macho, a águia fêmea, o gavião ali, ambos, macho e fêmea, eles são unidos. São unidos na criação do ninho. E na criação do ninho, eles usam ali a família da águia em seu ninho, é um exemplo de união. Cada primavera a águia fêmea põe de 1 a 3 ovos. O formato do ninho é de um lugar que faz com que fiquem sempre unidos. Então o casal é unido no trabalho de construção do ninho. Eles são unidos, eles constroem ali. Então o casal de águia constrói o seu ninho em um lugar muito alto e protegido. E eles vão usar ali algumas formas. Ele vai referir como algo que vai ser protegido e algo que eles vão estar morando. Eles só vão mudar dali se aquele ninho for destruído por uma tempestade, ou se houver perigo para eles e os seus familiares. Eles só mudam dali por esses 2 objetivos. Senão, eles ficam ali até morrer, naquele mesmo lugar. Então, nós podemos ver como um casal trabalhando unido, desde o início, ele na formação, ele pode unido, crescer unido na formação de sua família, na criação de sua família. Aquela ideia de que o homem só tem que trabalhar fora e a mulher em casa, essa ideia lá na década de 40, 60 e 70, 80 já começou a mudar. Já começou a mudar. Porque as mulheres também teve que trabalhar fora. E trabalhando fora, o salário dos dois às vezes não dava para pagar uma empregada. E hoje, para pagar uma empregada, tem que ter todo o recolhimento de um funcionário normal. Então, é complicado. E trabalhando unido, o casal trabalhando unido, eles vão vivenciar de forma unida a construção e os gastos do seu lar. Unido desde o noivado. Noivou, já começa a planejar. Já começa o casal a separar uma quantia de como vai comprar os móveis, de como vai construir a casa, ou se vai morar de aluguel, mas que tenha já esse planejamento, o casal. Então, em Obadias 1:4, Deus vai falar: e disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú,
e farei cessar o reino da casa de Israel, feitos de galhos, espinhos e por cima com palha, para ficar quente e macio. Então o ninho da águia era feito de galhos, era feito de espinhos e era feito de palha, para ficar macio e quente. Eles tinham, todos esses utensílios tinham um objetivo e tinha uma finalidade: os galhos, os espinhos e a palha. Então, o sustento dos filhotes, o alimento da família águia é compartilhada, principalmente para sustentar os filhotes. Tudo que é caçado é prioridade para os filhotes e também dividido com o casal. Aí Deus vai dizer: como a águia desperta sua ninhada, logo no verso 11, como a águia desperta sua ninhada. O que é esse despertar? Para trabalhar em união, para sustentar em união, homem e mulher, trabalhando em união. Filhos começou a trabalhar, união, comprar, participar, até que casa, ajudar na casa. E depois que casa, se os pais precisar, ajudar na casa. Eu tenho o maior prazer de ajudar meus pais. Eu deixo às vezes de ter um passeio, eu deixo de ter uma viagem, eu não conheço o mar até hoje, mas eu tenho o prazer de ajudar meus pais. Eu tenho o prazer mensalmente de mandar, podendo ou não, uma continha para eles, porque eles fizeram todos os esforços para que eu fosse sustentado. Então por que eu não vou fazer também por eles agora, quando estão na velhice? Eu tenho que fazer, eu tenho que ter essa satisfação. Então a família, como um ninho da águia, precisa ser um lugar de união em todas as coisas. Tanto o casal como também os filhos precisam buscar estar unidos para manter seu ninho ou lar feliz. A felicidade não pode ser responsabilidade de uma só pessoa, mas precisa do apoio de todos. Necessita do apoio de todos. A necessidade do apoio de todos. Quando somos uma família grande, minha mãe teve 7 filhos, 2 mulheres e 2 homens. A minha irmã era mais velha, eu era o 4º filho. Mas aí o mais novo, o que estava acima de mim, ele morreu quando eu tinha 1 ano de idade. Ele tinha 2, eu tinha 1. Morreu de sarampo. Está vindo essa epidemia de sarampo aí de novo. Ele morreu de sarampo. E aí eu me apeguei muito com a minha irmã mais velha. Ela cuidou muito de mim também. Eu apeguei muito com ela e ela comigo. E crescemos apegados um com o outro, até 86, quando ela teve um câncer e Deus a levou um mês depois. Quando Deus a levou, eu não era muito ligado aos meus outros irmãos. Era ligado, mas não era tão ligado. Era ligado com ela. O baque maior foi comigo, eu senti mais. Eu dormia com ela, ela saía comigo, eu saía com ela, nós éramos muito grudados. Mas uma família unida, eu trabalhava todo sábado de frete na feira e levava todo o sustento do final da feira em verduras, frutas para todos da casa. Todo, não ficava com 1 centavo comprando picolé, porque sabia a necessidade de ajudar, sabia a necessidade de estar ajudando a casa. Então a união faz a diferença. E quando a minha irmã morreu, eu senti o baque. E a família viu que eu senti o baque. Eu fiquei meio depressivo, meio revoltado. E a primeira vez que eu tive pneumonia foi nessa época. Então Deus não levou que não era dia, né? Então, mas a coisa ficou feia. Mas Deus teve misericórdia. Mas quando eu me recuperei, voltei a trabalhar.
Então Deus tem um plano, todos da casa, se é 4 na casa, pai, mãe, 2 filhos, trabalhem em união, vivam em união, façam tudo em união, porque assim Deus quer, assim Deus almeja, e o ninho da águia é um lugar de união. Segundo objetivo, voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os e os leva sobre elas. Então, o ninho da águia também representa cuidado. Cuidado. Esse voeja aqui mostra que ela tem um ensino. Lembra que eu falei que cada utensílio do ninho representa algo? Então a família da águia é um exemplo de cuidado mútuo. O tempo todo a águia está fazendo algo em prol de sua família. O casal águia cuida do ninho com revezamento de tarefas. Então o macho não ficava só de trazer comida, ele ficava revezando ali no ninho, junto com a fêmea. Ela saía e ele ficava. Então eles trabalhavam em conjunto. Não é feio o homem trabalhar dentro de casa. Feio é o homem ficar deitado no sofá e a mulher escravizando ali nos trabalhos domésticos. Feio é os filhos vendo os pais se esforçarem e eles ficarem ali à toa. Feio é uma família que não tem união e não tem essa satisfação de estarem ajudando uns aos outros. Cuidado. Então eles revezavam. Quando um vai à caça, o outro toma conta do ninho, enquanto está com os ovos ou com os filhotes. A águia choca os ovos por 35 dias e toma conta dos filhotes que ficam no ninho por 12 semanas. 12 semanas. Então, uma galinha é 21 dias, né? Mais ou menos. 12 semanas. Para nascer um filhote de águia. 12 semanas. Cuidado, questão de proteção mútua e aos filhotes. Então, tanto o casal cuida um do outro, como dos filhotes. Quando chega o tempo certo dos filhotes aprenderem a voar, a águia tira a palha. A palha era que ficava dando maciez no ninho. E o que tinha por baixo? Espinho. Então a águia tira a palha para tirar o conforto dos filhotes. Não ele queria ficar só no ninho. Pois senão está na hora de você aprender a voar, né? Então eu vou tirar agora a palha. O macho e a fêmea tira a palha de lá e deixa o espinho. Aí os filhotes, não, aqui não dá para ficar não, né? Espetando toda hora. Então eles resolvem sair para voar. O pai voa, a mãe voa e eles tentam voar. Quando ela vê que ele vai cair, por isso que o texto aqui fala, ela para ele com as suas asas. Ela para ele com suas asas, até que ela aprende a voar. Mas ambos trabalham nessa proteção do cuidado dos filhotes e de um pelo outro. O ninho da águia é um lugar de cuidado. Em terceiro objetivo, o ninho da águia é um lugar de fidelidade. O que me impressiona nesse animal e outros também, né, é a questão da fidelidade. Eles são fiéis uns aos outros. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com eles Deus estranho. Então Deus mostrando para o povo de Israel o exemplo desse animal, que tinha ali objetivos de trazer união, de ser união, de trazer cuidado e de ser cuidado, e de trazer fidelidade e de ser fiel. A família da águia é um exemplo de fidelidade, que ensina para os seres humanos uma grande lição. A águia é fiel ao seu parceiro. A águia é um animal monogâmico e convive com um só parceiro por toda a sua vida. Se o seu companheiro morre, ela fica só pelo resto de sua vida. Então a águia, ela não quer ter outro companheiro.
ela quer só aquele e só aquela. Morreu, acabou, né? No momento da Jacimar mais perigoso, ela já estava preocupada comigo, né? E já estava até querendo arrumar, assim, futuras pretendentes, né? Eu falei, mas eu não estou preocupado com isso. Você já está preocupado com isso? E ela, não, e até falou assim, não, que tal? Não, não quer saber disso. Eu não quero falar sobre isso agora. Aí eu falei uma coisa para ela, já estava conhecendo sobre a águia, e falei para ela, olha, eu sou como a águia, eu casei uma vez. Você morrer primeiro, não pretendo me casar de novo. Casei uma vez, pronto, já foi. Então, mas como é que você vai fazer? Você não sabe só fazer um arroz, um feijão, um ovo? Mas, se os irmãos da igreja não me tolerar, o restaurante me tolera, né? O restaurante me tolera, então eu vou vivendo, eu vou ter que viver. Comer sozinho que eu não vou. Ou eu vou para o restaurante ou eu vou para a casa do irmão. Então, vai ser assim. Mas não fica preocupado não, e não queira arrumar casamento para mim não. Vamos cuidar da sua saúde. Aí ela foi dormir mais de meia-noite, né, gente? Então, questão de fidelidade. Então, isso eu já tenho desde a minha juventude. Eu casei uma vez. Morreu? Acabou. Pode ter a idade que for, que eu não vou casar de novo. O que eu vou fazer? Vou investir mais tempo na obra de Deus. Vou investir mais tempo na obra missionária. Pronto. É um pensamento, é um jeito que eu me espelhei nos animais. E a águia é um exemplo disso. Não sei se vai acontecer, viu? Pode ser que minha ideia mude. Pode ser que lá, quando eu tiver, a coisa mude, tá? Então, isso é um pensamento. O seu ninho, o casal águia não abandona o seu ninho se houver um temporal ou um frio intenso. Só constrói outro ninho se for preciso buscar um lugar mais seguro, onde haja mais alimento, ou se o ninho for destruído por uma tempestade. Em tempos em que as famílias estão sendo desvalorizadas a cada dia, precisamos rever nossos valores, como o casamento criado por Deus. Outro exemplo ali foi de um casal. O marido já na fase terminal e a mulher chorando ali. Eu pude conversar com ela e ela fala: o que eu vou fazer sem ele? Eu não sei nada da conta bancária, eu não sei nada mexer com banco, tudo era ele que fazia. Eu não sei nada. O que vai ser a minha vida sem ele? E eu falei para ela: olha, vai ser difícil, mas Deus vai te ensinar. Deus vai te ajudar. Deus vai te acolher. Deus vai te sustentar. Então, em tempos de desvalorização, hoje a família é desvalorizada na televisão, a família é desvalorizada na sociedade, a família é desvalorizada na internet, a família é desvalorizada em todos os segmentos humanos, mas Deus valoriza a família. Só precisamos olhar para Deus e seguir o que Deus nos manda, seguir o que Deus deixou escrito para nós. Em Marcos 10, versos 6 e 9, mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu creio nisso. Eu creio que aqueles que Deus ajunta, o homem não separa.
A ação humana não separa. Talvez uma ação emocional, que já é doença. Talvez uma ação espiritual, que também já é uma parte de possessão. Mas o homem natural, esse não separa. Esse não separa. E queria concluir essa mensagem com Josué 24:15. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Questão de fidelidade, irmãos, parte do pai, parte da mãe. E os filhos, olhando para o exemplo do pai e da mãe, os crentes que os pais são hoje, se nós plantarmos no coração dos filhos desde criança, eles podem até afastar. Como a palavra diz, ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e quando chegar à fase adulta, não se desviarão deles. Não se desviarão. Porque foram assim, aprendidos com ensinamento e com prática. Só conhecer não adianta, tem que ter prática. A casa que não tem oração, ela só tem conhecimento. A casa que não tem leitura da Bíblia, ela só lê Bíblia na igreja. A casa que não tem consagração, ela só se consagra na igreja. Mas Josué diz, eu e a minha casa. Josué diz, eu e a minha igreja não. Eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, eu e as minhas filhas, serviremos ao Senhor. Palavra profética e ação determinada. Ação determinada. Cuide de seu ninho. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansa, caminham e não se fadigam. Peça ao Senhor que renove sua família como a águia e te fortaleça para fazer do seu lar um ninho da águia, um lugar onde haja união em tudo, cuidado um com o outro e, acima de tudo, fidelidade até nos momentos mais difíceis. Que Deus te dê uma visão de águia para enxergar de longe o perigo e manter sempre sua família em vista, como a águia que sobrevoa acima das tempestades. Quando passar por lutas em sua família, busca o Senhor que habita nas alturas e em um coração quebrantado. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habita, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Faça do seu lar um ninho de águia, de união, de cuidado e de fidelidade. Sendo assim, vamos enfrentar lutas, mas vamos vencê-las juntos. Nós não vamos ser e não vamos ver em nossas casas alguém de nós doente lá e outra pessoa cuidando, em vez de ser nós, nos últimos dias que aquela pessoa tem. Nos últimos dias. Porque ele vai, se Deus não tiver misericórdia, mas os filhos vão ficar. E o que vai adiantar? O que vai adiantar o trabalho deles? Com a ausência do pai. Não é isso que devemos vivenciar. Não é porque eu saí de casa que eu não tenho que ser uma pessoa que cuida dos meus pais. Eu tenho que cuidar deles. Tanto eu cuido do lado da Jacimar, como cuido do meu lado. O cuidado é mútuo, de um lado e de outro. Ajudamos naquilo que podemos, do mesmo jeito, da mesma forma. Curve a sua cabeça.
Que cuidado você tem tido para com sua casa? Sua casa habita união. Na sua casa existe cuidado mútuo, um para com o outro. Na sua casa há fidelidade. Fidelidade de estar trabalhando e vivenciando tudo, visando o melhor um para com o outro, dando o melhor um para com o outro. Como é a sua família? Hoje nós estamos bem, mas amanhã só Deus sabe. Hoje nós podemos estar passando por algumas dificuldades, mas logo ela passará. É só nós termos uma visão de águia, voar por cima do problema e olhar para Deus. Olhar para Deus. O que me faz estar em pé hoje é sempre ter olhado para Deus e não para as circunstâncias. Porque se eu olhasse para as circunstâncias, eu estaria internado em uma clínica. Mas eu olho para Deus. Acordo e miro meus olhos em Deus e ocupo a minha mente naquilo que Deus quer que eu faça. Como está a sua vida? Como está a sua família? Eu queria orar por sua família hoje, como eu orei por pessoas ali naqueles hospitais, naquelas clínicas. Se você está precisando de união, se você está precisando de cuidado, se você está precisando ser mais fiel, como família, como um todo, eu queria orar com você. Eu queria orar por sua vida. Eu queria que você ficasse em pé, se você quer que eu ore por você. Amém. Amém. Que Deus possa ouvir o seu clamor, que Deus possa atender a sua necessidade e aquilo que você está precisando agora. Que Deus, na sua infinita graça, venha conceder, segundo sua vontade, venha lhe dar. Pai, é difícil, Deus, deparar quase 2 semanas, situações que já tinha vivenciado, ó Deus, já tinha vivenciado há 3 anos atrás, 4 anos, e vivenciado há pouco mais de um ano, menos de um ano, e agora vivenciar, mas graças a Deus, os exames estão dando normais, só falta fazer mais 2, e eu creio que a tua vontade está sendo feita, e que o milagre, Deus, está sendo operado. Eu creio no milagre completo, e que a tua boa mão teve misericórdia, ó Deus, e está, ó Deus, cuidando da Jacimara. Mas também, ó Deus, vi muitas vidas ali chorando, tristes, amarguradas, ó Deus, sem perspectiva de futuro, sem a presença do outro. Pai, que nós não chegamos nessa situação, que nós não sejamos, ó Deus, como aquele senhor que estava sem os seus filhos, com o resultado na mão de pouco tempo de vida. Eu não sei como os filhos receberam essa notícia, mas aquele homem, ó Deus, estava triste, estava amargurado, porque sentia a falta dos seus filhos, sentia a falta deles ali naquele momento, em que queria abraçar, em que queria chorar. Pai, que nós venhamos ser como a tua palavra falou comigo naquela clínica, ser como a águia, ser uma família formada em união, em que todos trabalham para o bem da família, em que todos venham cuidar para o melhor da família, em que todos venham ser fiéis ao Senhor
e aos entes queridos da família. Pai, que o Senhor Deus venha cuidar, que o Senhor Deus venha trazer união, que o Senhor Deus venha trazer fidelidade em nossos corações para contigo e para com os nossos irmãos e para com os nossos familiares, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, se há mais uma outra necessidade além dessas que os teus filhos estão buscando, Senhor, que o Senhor esteja colocando a tua mão de misericórdia, esteja, ó Deus, respondendo, esteja operando um milagre, esteja, ó Deus, revertendo a situação, esteja, ó Deus, mudando a maneira que está, ó Deus, esse coração agora. Eu clamo e peço que no nome de Jesus, o teu Espírito Santo entra, ó Deus, agora, ó Deus, em trabalho, entra agora, ó Deus, para atender conforme a vontade do Senhor, e visita cada coração, e traga a resposta, traga a cura, traga a restauração, traga a restituição, no nome de Jesus. Ó Deus, assim eu oro. Amém. Que Deus abençoe. Eu queria orar.